Flamengo tentou a contratação de Arias, Darwin Núñez e ainda tem projetos com relação à contratação de Richarlison e também há uma resposta com relação a Marcos Leonardo. A gente também vai trazer aqui algumas outras situações com relação à coletiva, né, cara? O Felipe Luiz, que tinha dito que não era problema físico, agora diz que é problema físico. Cara, o Flamengo precisa se encontrar. O Flamengo tá mal. Pelo menos o Felipe assumiu dessa vez, né? Antes estava dizendo que não, que jogou bem aqui, tá. Agora já assume que o Flamengo tá jogando mal. Assume que tá jogando mal. Ou seja, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para acertar. A gente também tem zona mista, tudo para trazer logo cedo aqui. Eu já quero chegar de cara, eu não tô nem em clima para falar de patrocinador, falar de nada. Olha, clima péssimo, cara. Empate com sabor de derrota. Né? Ah, mas o Botafogo também perdeu, tomou goleada. Não, 5-3 não é goleada, né? Mas tomou 5 gols de virada do Grêmio. O Palmeiras meteu 5 no Vitória. O Flamengo tem obrigação de, na próxima rodada, vencer o Vitória mesmo fora de casa, tá? Tem obrigação. Eu ontem falava, o Vitória ganhou a primeira rodada, vai ser um jogo duro. Não vai ser fácil mesmo, não. Não vai ser fácil mesmo, não, tá? Só vou convidar você a se inscrever aqui no canal, como sempre, né? Você que não é inscrito ainda, você que não acionou a notificação, dá essa moral pra gente aí, tá? Ajudar o nosso trabalho. Bem, a gente tem aqui o Felipe Luiz. Olha só, eu quero lembrar aqui vocês, tá? O Felipe Luiz, o que ele falou na coletiva, tá? Que a gente gravou aqui. Tira o casaco, bota o casaco, Felipe Luiz. Tá difícil defender, tá difícil defender. E olha que eu sou fã incondicional, mas tá difícil defender. Né? E eu também não tenho que defender ninguém. Eu tô aqui para defender o Flamengo. Né? O mais importante é que você já assumiu que tá tudo errado, né? Que tem que melhorar. Né? Deixou claro que tem que melhorar e que as coisas estão erradas. Mas olha só o que ele falou no jogo passado. Né? Olha o que ele falou no jogo passado. Vamos lá. Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo, com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não... Então não era a parte física. Ontem. Reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo, me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Muito, aí ele Como um pouco para ele não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho chegando na pressão um pouco de forma atrasada. Não, mas você falou o contrário. Escapando um pouco do pé. E isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Olha só, Felipe, você é jovem ainda, apesar de ser treinador, eu vou te falar. Na coletiva do jogo anterior, era mais fácil você ter falado a verdade. Você ter falado que era a parte física, sim, mas que fazer o quê? Tem que trabalhar para chegar no que você espera. Aí percebeu que após falar aquilo, não tinha como sustentar aquilo. E acho importante você falar a verdade, como você falou na coletiva ontem. Continuar aqui. Então, a parte física, você cansa mais, você
pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo Então eu jeito estava que, certo, era a parte pelo que física. eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no Também não tenho caminho, os dúvida. jogadores já estão melhorando. Essa parte. Mas tem que ter olhos de tigre, faca no dente. Tem que querer estar no Flamengo, tem que querer ganhar, os caras têm que querer ganhar novamente. Não é só conseguir contrato bom e tudo mais, não. Tem que querer. No Flamengo tem que querer. Não tem espaço para cumprir tabela, vamos dizer assim. Com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos. E tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num time melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente. Hoje eu vi meu time muito exposto ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. Não acho. O Inter não assustou o Flamengo. O Flamengo até assustou o Inter mesmo não estando bem. Não acho que esteve perto da derrota, não. Acho que o Flamengo teve chance até de ganhar o jogo. Agora, muito mal. Muito mal. E que bom que você assumiu que está mal. Difícil. A questão é que eu nunca vi um time chegar num quarto jogo da temporada bem fisicamente. Ele falou que estava bem fisicamente. Né? Me preocupa isso, ele não assumir as coisas e depois ele mudar o discurso, cara. E olha que eu gosto demais do Felipe, mas nessa daí ele errou. Mas tudo bem. Vamos pensar. Ele vai completar ainda 2 anos de carreira, ele está muito jovem na carreira, né? Só que me incomoda a questão da forma que o Flamengo jogou, mas que bom que ele agora pelo menos já assume, que aí é a parte física. Mas me preocupa que sempre que o resultado não vier, ele querer arrumar uma desculpa para alguma coisa que não tem desculpa. Jogou mal, tá mal fisicamente, não é desculpa, não é dar desculpa, é falar tá ruim, vou melhorar. É simples, Felipe, é simples. Tá ruim, vou melhorar. A coletiva eu vou falar para vocês. Muito jornalista gosta, todo mundo quer ver o que o treinador tem que falar após o jogo, mas a coletiva ela atrapalha os treinadores, hein? Quando o treinador começa a não saber usar a coletiva, ela joga contra, cara. Ela joga contra. É bom o Felipe estar ligado nisso, que a coletiva ela joga contra. Talvez se preparar até melhor para o que vai falar, para não ter essa questão de falar uma coisa e depois ter que mudar. Você vai conseguir encontrar o teu time, você vai conseguir recuperar tudo isso, vai reencontrar a parte física, mas vai para a coletiva. Não precisa dar desculpa. Não precisa dar desculpa. Você mesmo falou isso, encontrar desculpa e tal. Não precisa. Já vai ali, senta, fala a verdade e acabou. Não encontra desculpa. Não precisa encontrar uma desculpa para tudo. Fala a verdade. Não, como você falou agora. A parte física está bem abaixo. Acabou. Ponto. E eu entendo, é difícil perder. Mesmo sendo a Supercopa, não é um Brasileirão, não é uma Copa do Brasil. Supercopa tem um valor um pouco menor, é um título nacional um pouco mais, um pouco menos de valor. Mas mesmo sendo a Supercopa, é difícil você aceitar aquilo ali. Mas fica o recado, tá certo? Bem, antes da gente trazer alguns outros trechos da coletiva, a pergunta do nosso repórter Gabriel Orfon sobre a falta de pressão dos jogadores do Flamengo, a passividade dos jogadores do Flamengo na hora de fazer cobrança, né? Os jogadores do Flamengo são passivos na hora da cobrança, não fazem a cobrança, a arbitragem, e o Felipe disse que isso aí não tem que fazer mesmo não, e tal, que não vai pedir isso para os jogadores. E eu vou trazer tudo isso aqui. Essa eu discordei. Faz parte do futebol você pressionar. Os caras pressionam sempre contra o Flamengo. E tem alguns jogadores que, como disse o meu amigo Lula,
ex-presidente da Raça, né? Ele estava desabafando no Insta ontem, e ele falou que tem jogadores que, cara, jogam de cabeça baixa, nitidamente sentindo a pressão de jogar no Flamengo, e que eles precisam melhorar, o torcedor não vai, cara, o torcedor vaia. Eu não gosto de vaiar também, não acho legal, mas o torcedor pagou o ingresso, ele vaia. Não tem jeito, ele vaia. E o cara vai ter que ele encontrar força para melhorar. Jogadores caros, hein? Jogadores caros, isso é preocupante. O cara entra de cabeça baixa no jogo, não consegue atuar, não consegue, só erra. E aí o torcedor, óbvio, vaia e fica cada vez mais difícil. Fica cada vez mais difícil. Bem, trazer aqui as notícias do mercado da bola e aí a gente já traz aqui o restante dos trechos da coletiva, inclusive a pergunta do nosso repórter. O Flamengo fez uma proposta, a gente falava aqui que o Flamengo estava tentando a contratação do John Arias, teve gente ridicularizando a gente falava que o Flamengo realmente estava tentando a contratação do John Arias. Apesar do Flamengo não comentar sobre uma resposta do John Arias, a informação que chega agora, né, inclusive do jornal O Globo, e foi confirmada ontem no Maracanã, teve dirigente que conversou com a imprensa, inclusive a gente tem todas as informações aqui da conversa do dirigente. O Flamengo fez uma proposta na casa dos 22 milhões de euros, serviu inclusive para aumentar o valor que o Palmeiras paga, porque o Flamengo ofereceu 22 milhões de euros e aí o Palmeiras teve que oferecer mais para fechar com o John Arias, 25 milhões de euros, tá, para anunciar o jogador aí. E o Fluminense não conseguiu chegar nesse valor também por causa do que o Flamengo ofertou. Tá? Então o Flamengo acaba que atrapalhou um pouco o negócio, ajudou o Palmeiras porque o Fluminense não chegou nos 25, mas atrapalhou ali o negócio, encareceu, inflacionou o negócio do John Arias. A questão da negociação aí do Arias, que me espantou, é que, segundo o Globo, e aí isso já foi até confirmado, o jogador não queria, e a gente tinha falado sobre isso, que ele não tinha. A informação primeiro que a gente tinha recebido é que ele não tinha dado uma resposta ainda. Não sabia da negativa do John Arias. Agora, que ele realmente negou, não aceitava jogar contra o Fluminense. Que o Flamengo estava até pensando num contrato com um jogador onde ele não atuasse contra o Fluminense. Isso é surreal, né? Isso é inacreditável. Então, a questão do John Arias é essa. O Flamengo realmente procurou, tá? Como a gente tinha falado, e fez proposta. Então está confirmado, o Flamengo fez proposta pelo John Arias, mas que ele falou de questão de rivalidade, não jogaria em rival, falou que não jogaria em clube nenhum, em outro clube no Brasil, e está indo, pelo visto, está indo jogar, mas com o Flamengo teve essa dificuldade por ele não querer atuar num rival direto aqui do Rio de Janeiro, né, do Fluminense. Falar sobre essa conversa de uma fonte ligada à diretoria com os jornalistas ontem no Maracanã. Nosso repórter estava nesse bate-papo e foi apurado aí que o Flamengo consultou valores de uma contratação por empréstimo do atacante Darwin Núñez. Tá? O Flamengo tentou a contratação do Darwin Núñez, o jogador do Al Hilal, tá certo? Os valores salariais do jogador afastaram a negociação, valores altos, né? Considerados altos até mesmo pelo Flamengo, que tem feito negócios aí. Os valores foram considerados altos. O uruguaio recebe 16 milhões de euros por ano, segundo essa fonte ligada à diretoria, e que o Flamengo não avançou. Tá? No Al Hilal, 16 milhões de euros por ano, porque tem também luvas, tem tudo incluído aí, embutido aí. Então, o Flamengo chegou a consultar a contratação por empréstimo do atacante Darwin Núñez, mas acabou desistindo dessa contratação após os valores que escutou e tudo mais. E aí tem a questão também do Flamengo ter avançado, né, com o Lucas Paquetá e tudo mais. Mas não é a mesma posição, óbvio, a gente sabe, mas o Flamengo precisa ter ali, né, o dinheiro separado para as coisas,
E esses 42 milhões de euros no Lucas Paquetá, que eu tô vendo já o pessoal já começar a criticar, chegou, gente, vai ter que ter calma, também não vai chegar e fazer grandes atuações de uma hora para outra, tá? Tem jogador que chega também, faz o primeiro, segundo jogo muito bom, todo mundo fica impressionado e depois também não joga. Então, vamos ter calma, vamos ter calma. Agora, a questão financeira é essa, o Flamengo tem que ver, por isso o Flamengo tentou por empréstimo o Darwin Núñez, tá? Mas vale lembrar que mesmo empréstimo às vezes tem luvas, tem salário alto, e esse salário alto o Flamengo não tinha condição, né, de bancar, tá? Então essa é uma questão importante se falar, mesmo que viesse numa oportunidade, como o Marcos Leonardo pode vir também por empréstimo e tudo mais que o pessoal está falando, e eu vou explicar isso também do Marcos Leonardo. A questão é que com salários de 16 milhões de euros no ano, não tem como você dar sequência num negócio desse, tá? Não importa. Mas tem como... o Flamengo tem espaço, abriu espaço na folha. O Flamengo tem dinheiro, contratou o Paquetá. Não tem. O Flamengo tem que partir para esse lado de empréstimo, de oportunidade, mas também sem se meter numa situação dessa de salários astronômicos. Isso aí não tem a menor condição. E a gente tem aqui também agora para falar sobre a questão de ataque, né? Já falamos do Darwin Núñez, mas a gente tem a fonte ligada à diretoria conversando com a imprensa, conversando com jornalistas do Maracanã ontem sobre as opções para o ataque, tá? E ele falou sobre as possíveis contratações do Marcos Leonardo e do Richarlison. O atacante Marcos Leonardo não tem as características desejadas mesmo pelo Filipe Luís. Foi confirmado ontem. Não tem as características desejadas pelo técnico Filipe Luís. Quais seriam essas características desejadas pelo técnico Filipe Luís? Eu também não sei, né? Porque o Marcos Leonardo, para mim, é jogador top, é jogador que já vem para brigar direto ali por posição com o Pedro. Não tem a menor dúvida que brigaria por posição. Então, segundo o dirigente que conversou ontem, o treinador rubro-negro deseja um atacante com características de mobilidade, pressão e com muito uso do facão, né? Diferente do que o Pedro faz e mais próximo do Caio Jorge, né? Que é o jogador que o Felipe queria que contratasse. Sobre a outra opção que foi avaliada era o nome do Richarlison, né? A gente também lá no Maracanã apurou que o jogador, neste momento, não pretende deixar a Europa. Isso foi informação passada por uma fonte ligada à diretoria do Flamengo. O atacante, porém, é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e pela comissão técnica. O Felipe gosta do nome, a gente já tinha falado sobre isso aqui. Então foi confirmado que o Richarlison, né, neste momento, não pretende deixar a Europa, mas é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e pela comissão técnica. Tá certo? A questão toda também é um jogador que acaba saindo muito caro da Europa e não quer deixar a Europa. E com relação ao Marcos Leonardo, é o perfil que não agrada, não é o que o Felipe, não é que não agrade, não é o que o Felipe quer, tá? E aí cai na questão também, né? Esses caras caem na questão de valores altíssimos que o Flamengo teria que assumir, como no caso do Darwin Núñez, né, que a gente trouxe aqui, que o Flamengo sondou, apurou, né? A gente apurou que o Flamengo fez uma sondagem, buscou informação, mas o alto salário anual, 16 milhões de euros por ano, assustam. E o Flamengo, por mais que tenha dinheiro para contratar, não tem um dinheiro infinito, né? Tem que começar a fazer ali a conta para ver o que pode ou não contratar. Tá certo? Então agora vamos acompanhar aí os trechos que eu separei da coletiva, trechos rápidos da coletiva e zona mista também desse jogo Flamengo 1, Inter 1, jogo de estreia no Maracanã. Já tem gente com 6 pontos, abrindo 5 pontos do Flamengo, é o Red Bull Bragantino. Não é um clube que eu acho que vai brigar por título, mas tem ali também perto já o Palmeiras com 4. O campeonato vai ficando complicado já no começo. O Flamengo não pode deixar abrir muito não, cara. O Flamengo tem que resolver isso rápido, tem que começar a fazer ponto rápido. Coletivo e zona mista. Boa noite, Gabriel Rubro-Negro. Felipe, essa pergunta que eu quero te fazer, eu não acho que ela tenha influenciado diretamente no resultado do jogo de hoje, até porque na sua primeira resposta você falou, né, que o time acabou jogando um pouco abaixo, mas enfim, algo que acontece
a alguns jogos. A gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro ela tem algumas deficiências, se podemos dizer assim, assim como em todo mundo. Em uma delas, que é muito comum, a gente pode falar que muitas vezes o árbitro acaba marcando alguma coisa no grito, falando assim do modo mais popular. E a gente vê que a sua equipe ela costuma ser muito passiva com relação a essa pressão, no bom sentido, contra a arbitragem. Você não acha que talvez a sua equipe, os capitães em específico, não falta talvez um pouco mais de ser ativo, de fazer uma pressão maior na arbitragem, tanto em lances maiores, polêmicos, ou lances simples, como uma cera, alguma coisa que o goleiro demore para repor a bola quando estiver ganhando? Obrigado. Meus jogadores, eles fazem tudo o que tem que fazer dentro da função deles. Se eles têm que entrar no campo e eu for falar para eles, reclama com o juiz, vai você, não faz nenhum sentido. Quem tem que fazer o papel são os árbitros apitar bem, não os jogadores apitar pelos árbitros. É verdade que eu prefiro árbitros que deixam o jogo rolar, que gostem de que o jogo flua, que o jogo flua. Eu gosto disso, eu assisto a Premier, você vê, para ter uma falta tem que ser uma falta de verdade. Eu gosto disso, gostei hoje do juiz que deu 9 minutos de desconto, justo, e estamos em evolução. A gente está vendo que o futebol brasileiro está evoluindo e é um processo. Felipe, sobre a pressão, desde que o primeiro dia que eu assumi a equipe, não tenho nenhuma dúvida que é a cadeira com maior pressão do Brasil. Me sinto bem na pressão, sempre, já falei para vocês outras vezes, eu gosto tanto, amo tanto o futebol e amo tanto o que eu faço, que eu desfruto desses momentos. Esses momentos me desafiam, me fazem crescer, me fazem pensar, não durmo, fico horas e horas tentando achar soluções, e eu desfruto desse momento com maior pressão. Mas falando bem sobre a resposta no campo, que não veio, mas o apoio da torcida veio, e isso me deixou muito feliz, muito de verdade, porque faz diferença, faz muita diferença. Nos momentos que a equipe estava pior, que estava até mais perto de tomar um gol do que fazer, é quando mais eu escutava a torcida cantando e apoiando a equipe. Isso para mim, depois o jogo não foi bom, foi ruim, a gente empatou, e aí eles têm todo o direito do mundo de vaiar e de cobrar nós por uma performance melhor. Mas eu estou muito feliz pelo apoio que eles ofereceram para a gente durante os 90 minutos. Até os jogos contra o Lanús. Sim, eu espero que sim. Eu acredito que alguns jogadores recuperam a forma física ideal treinando com sequência de treinamentos, outros se sentem melhor com sequência de jogos, com minutos. Eu estou tentando adaptar todas essas situações, mas realmente hoje a performance foi muito abaixo do que na final, por exemplo. Foram 3 dias de recuperação, ainda mais entra a parte anímica no meio. O meu trabalho agora claro, além da parte física, recuperar todos os conceitos, mas principalmente a confiança dos jogadores, porque os jogadores com confiança são outro nível, né? Então o jogador, quando está sem confiança, como eu falei, a bola escapa e tem todo um conjunto de coisas. Eu espero que até a final, quanto falta? 2 semanas. 2 semanas. Eu espero que a gente esteja bem melhor até lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você até entrou bem na partida, né? Fez uma boa partida, na minha opinião, pelo menos. Mas não tem como a gente não falar desse momento do Flamengo. Mais um jogo sem conseguir vencer. Como que é entre vocês? Como está sendo essa temporada tão atípica, diferente daquilo que se imaginava do Flamengo quando terminou o jogo, a temporada passada? Como vocês estão lidando com isso internamente, com mais esse resultado que não foi uma vitória, e para tentar superar esse momento ruim e começar a dar uma resposta para o torcedor? Bom, primeiro é difícil porque 3 derrotas e hoje poderia ter sido mais uma, mas por sorte a gente pôde conseguir um gol e criamos chances também como para ganhar o jogo, mas lógico que o começo da temporada não foi da maneira que todo mundo queria. Nós somos os primeiros em nos cobrar, depois o torcedor está em todo o direito de cobrar, mas com certeza vamos trabalhar muito para voltar ao que éramos há um mês atrás. Varela, nesse início de temporada, você e o Real estão tendo uma disputa ali, sadia ali pela vaga na lateral direita. Queria saber como é que tem sido essa disputa, e hoje o Real foi vaiado ali por alguns momentos ali
parte de torcedores. Queria saber como é que você também, que já viveu uma situação dessa no Flamengo, pode fazer para ajudar teu companheiro a dar a volta por cima nesse momento. Entendo que é difícil, eu já passei por isso também, mas é só levantar a cabeça, confiar ele confiar no treinador, eu também, todo mundo, e acreditar que as coisas vão chegar no momento indicado e tem que estar preparado bem fisicamente para quando volte a jogar, fazer da melhor forma. Mas tem que estar preparado e contar também com o apoio da torcida, que é muito importante. A última aqui, ó, por favor. Varela, boa noite. Você falou que o clube está tentando, o time está tentando, mas são 3 derrotas e um empate hoje. Na sua opinião, o que está faltando? Você acha que são erros técnicos? Você acha que a parte física é o que está pesando bastante? O que está faltando para o Flamengo deslanchar na temporada? É lógico que é físico, mas se você também não está bem fisicamente, não vai estar muito bem na qualidade. Porque senão não tem suficiente ar para ir e voltar, vai perder também a qualidade. Então, quando o time mais rápido volte a estar 100% bem fisicamente, a gente vai voltar a conseguir o que fez um mês e pouco atrás, que é o que todo mundo quer. Nós somos os primeiros e também o torcedor quer o que foi o time um mês atrás. Valeu.